É impressionante. Os caras não acertam nada. Nada. Não tem um acerto. É impressionante como esses caras sobrevivem. Eles sobrevivem porque a galera que escolhe essa turma para falar no jornal, para escrever coluna em jornal, tá chamando essas pessoas lá para falar o que não vai acontecer. Tá aí, galera, pro primeiro React de 2024. Vocês acharam que eu não ia voltar? Não, né? Ninguém achou isso, evidentemente, isso é uma grande bobagem. E por falar em grande bobagem, hoje nós vamos ter estreia aqui no canal, hein? Estreia importante aqui no canal, vamos reagir pela primeira vez a um vídeo dos meus camaradas Helder e Bezzi, os galãs feios. O vídeo que a gente vai reagir aqui está intitulado Economistas bolsonaristas erram todas as previsões para 2023. Talvez seja engraçado, não sei, não vi o vídeo. Mas eu quero aproveitar para também errar, não é isso? Porque todo economista que faz previsões, ele erra. Né? A gente pode errar mais longe, mais perto, mas erra. Fez a previsão, errou. Né? Acertar a previsão é meio que nem acertar na loteria. Mas é engraçado que os jornalões sempre estão ali ouvindo as previsões dos economistas liberais, que, diga-se de passagem, são aqueles que erram mais longe. Né? Mais longe. Eu fiz as minhas previsões para 2023, lá no final de 2022. Vou aqui ao longo do vídeo também falar quais eu acertei, quais eu errei. Acertei nenhuma, porque, como eu disse, quem faz previsão erra, mas eu acertei, assim, dentro daquilo que dá, ou seja, errei mais perto, né, que a grande maioria dos economistas liberais. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo, vamos ver aqui o que passa cá. Helder, a gente tem aqui, por falar em pessoas debilitadas, com uma cognição um pouco desequilibrada aí, os profetas econômicos aqui no Brasil. Opa! Brasileiros. Também vão errar sobre a Argentina, né? Imagina o que o Paulo Guedes deve estar falando da Argentina, eu gostaria de ouvir, né, para fazer a minha análise totalmente ao contrário do que ele fala. Né? Tudo que o Paulo Guedes falar... Tem um perfil fake do Paulo Guedes, né? Não sei se é fake, se é criado por fãs, né? Que estava causando no Twitter, né? Dizendo que o Paulo Guedes nunca disse que o Brasil viraria uma Venezuela ou uma Argentina, sendo que tem ele gravado falando isso pro Gimo Rico, não é isso? Tudo que esses caras falarem, você pega o contrário, que é o que acontece. Então tem um compilado aqui da página do perfil Desmentindo Bolsonaro, que fez aqui um compilado, né, do que os economistas de direita, de extrema direita falaram, que são os únicos ouvidos, né, pelas grandes mídias aqui no Brasil. Não existe uma pluralidade, não existe, né, ouvir o outro. É incrível, isso é verdade. Só complementando aqui o Bezzi, os caras só escutam liberal, e ainda o pior tipo de liberal, né? Raras vezes você vai ver um desenvolvimentista, raras vezes. Eu vi que o Paulo Gala andou dando entrevista, né? Mas assim, são poucos, tá? Geralmente, economista que trabalha para o mercado. Super isento, né? Super isento a mídia. Outro lado, nunca. São sempre esses mesmos economistas e eles que invadiram as livrarias, os canais de YouTube, são os mais vendidos, tal. E o que eles falam e o que aconteceu. Então, para você ter uma ideia do nível e do erro, né, dessas pessoas todas. Olha lá, hein? Vamos ver. Olha aí. Tudo indica que está aparecendo nos Estados Unidos. Agora, o mercado já está projetando uma Selic mais alta para 2023. Então, se antes a discussão era sobre quando a Selic iria começar a cair, agora a discussão é quando ela vai voltar a subir. O Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, conforme o mercado previa. A quarta foi a quarta queda seguida. Agora, os juros oficiais do Brasil estão em 11,75% ao ano. A verdade é que no futuro não tão distante, a Faria Lima, os agentes de mercado, apoiadores do Lula, esses economistas, esses liberais, eles vão se dar conta que fizeram a pior precificação de risco da história do Brasil. Superestimaram o risco de Bolsonaro e subestimaram o risco de Lula. Depois da aprovação no Congresso da reforma tributária, a agência de classificação de risco S&P elevou a nota de... essa é boa. Eu tô cagando pra nota de risco, tá, gente? Assim,
Agora, uma coisa é engraçada, né? O nosso Banco Central, né, que agora não é mais diretamente subordinado ao presidente, né, tem mandato, né, o presidente do Banco Central e tal, ele é um leitor do Boletim Focus, saca? Ele passa o tempo todo correndo atrás do Boletim Focus. Então, como ele corre atrás da curva de juros, né? Então, por exemplo, a gente passou o ano inteiro com o juro fora do lugar. O Brasil poderia ter crescido 6% fácil esse ano, se não tivesse esse juro maluco. Tava precificada a queda do juro, tá, gente? Tava precificada a queda do juro, tá? Eu, nas minhas previsões lá em 2022 para 2023, não precifiquei uma queda maior, mas eu já dizia, né, que o juro iria cair, isso estava dado, porque o nosso juro estava absolutamente fora do lugar, como está ainda fora do lugar. Mas eu sabia que não ia cair muito justamente por causa do Campos Neto. Né, por causa do Campos Neto, que está lá justamente para defender os interesses da classe rentista. Né? Mas essa galera, gente, tá, que apareceu ali, eles são torcedores. Tá? O economista liberal, ainda mais esse tipo de liberal que apareceu ali falando, que são os caras que não entendem nada, tá? Os dois que apareceram não entendem nada. Tem alguns liberais que pelo menos sabem manipular dados, né? Rodar modelinhos, né? São bem mais eficientes em construir as mentiras deles. Agora, aquilo ali que vocês viram ali é o lixo, né? Da economia. Não se entendem nada. Essa galera não se baseia, tá, na materialidade, saca? Não olha para o que está acontecendo na economia. Não, eles têm uma teoria que é absolutamente uma idealização da realidade, né? E eles se espelham nessa teoria, ou seja, nessa idealização. Então, quando eles olham para a realidade, eles imaginam a realidade. Por isso que eles erram sempre. Sempre. Não teve lá o tal do Cavendish, lá do Twitter, lá, que quando o dólar estava 5,50, o cara estava mandando geral comprar dólar. Pensa, gente, sei lá, a Renata Burreto lá, mesma coisa, mandando a galera comprar dólar numa alta histórica. Pensa quem acreditou nesses econocoaches. Pensa os caras que pegaram um patrimôniozinho ali, gente pobre, que juntou às vezes 5 mil, 10 mil. Ah não, vou dolarizar meu patrimônio, né? Porque a Renata Burreto mandou. Entendeu? Se fudeu, né? Quem fez isso, é isso que aconteceu, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Eu já vou dizer o que eu disse que ia acontecer com o dólar esse ano e o que aconteceu para vocês verem. E já vou dizer também o que eu imagino pro dólar daqui para frente, mas segura aí que nós vamos aos pouquinhos, né? Que nem diria a Jack. Crédito soberano do Brasil. Quais são os dois cenários que eu estou enxergando aí para 2023? Primeiro cenário, muito desastroso. Por quê? Porque o Lula vai fazer o que ele está falando aqui. Um PIB estimado em 2 trilhões e 130 bilhões de dólares em 2023, o Brasil subiu 2 posições e hoje é a 9ª maior economia do mundo. Muito desastroso. O Ibovespa subiu 0,68% nesta segunda-feira e bateu recorde histórico. A gente depende de países como Estados Unidos e China, então o Brasil não vai sair ileso. A economia brasileira deve ter um crescimento pífio em 2023, cerca de 1%. Então aí o PIB cresceu 2%, no acumulado dos 4 meses terminados em setembro de 2023. Então o PIB cresce agora 3,1% frente aos 4 trimestres imediatamente anteriores. A gestora Clave Capital estima que, na pior das hipóteses, o dólar poderá subir a R$ 5,78, com o Banco Central tendo que voltar a subir a taxa Selic nesse ano. Já o Itaú estima em seu cenário base que o dólar deverá encerrar 2023 em R$ 5,50. O dólar teve que... É muito bom. O dólar tá em 2,85, uma coisa assim. No final do ano passado, eu previ o dólar entre 4,60 e 4,40 no final do ano. 4,85, errei, lógico, porque uma coisa é certa, quem faz previsão erra. Né? Mas errei mais perto que essa turma toda aí que vocês estão vendo. Imagina, 5,80 quase, aquele cara falou ali. Sabe? Baseado em nada, gente. Baseado em nada, entendeu? O dólar ganhou resistência e não caiu tanto quanto eu achava que ia cair, porque a gente acreditava, e isso é o que quem acompanhava mais de perto a economia dos Estados Unidos estava dizendo, que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, iria interromper o ciclo de alta de juros por lá antes do que de fato aconteceu. Na verdade não aconteceu, né? Eles seguraram um pouco a onda, mas ainda não está bem claro isso nos Estados Unidos. E aí, como não aconteceu isso, não houve fortalecimento tão grande do real. Mas era dado que isso ia acontecer, gente, porque a gente sabia no final de 2022, em função da PEC da transição, que o governo teria como gastar mais. Isso eu falei.
Com a economia global já mais arranjada depois de aprender a lidar com a guerra da Ucrânia, depois de ter passado mais tempo da crise da Covid, que tendencialmente teríamos uma reorganização das cadeias produtivas globais, das cadeias comércio global. Então, tendencialmente, também entraria mais dólares no Brasil, né? Porque a economia global conseguindo sair dessas dificuldades, o Brasil tendencialmente exportaria mais, haveria valorização de commodities, tudo isso que aconteceu. Mas para ter essa avaliação, que eu tive lá no final de 2022, você tinha que estar olhando para a realidade material. O que esses caras fazem, tá, não é olhar para a realidade material, eles olham para a idealização da realidade. Tá? Para a idealização da realidade. Então por isso que eu estava precificando o dólar agora entre 4,40 e 4,60 e errei. Né? Bolsa subindo, esse tipo de coisa, isso aí para mim, gente, assim, não significa muita coisa. Melhora da classificação de risco do Brasil também não significa muita coisa. Tá? Isso pode ser bom como pode não ser. Não é, assim, uma variável determinante. Porque, gente, uma coisa que eu quero que todo mundo entenda é o seguinte. Capitalista entende de capital. Tem alguns que são chucros, que são burros? Tem. Mas, em geral, eles atuam como classe e eles investem o capital onde eles veem maiores probabilidades de reproduzir esse capital, galera. Ou seja, eu vou fazer um investimento produtivo numa economia que eu tenho a perspectiva de que vai crescer. Entende? Então, quando o país começa a gastar mais, tá? A gente tem que entender o seguinte, o governo não queima dinheiro. O dinheiro não evapora. Tá? O déficit do governo, ele é superávit de alguém. Entende? Como o liberal gosta de dizer, é uma questão de matemática, galera. Entendeu? Olha, se o governo criou um déficit, ou seja, ele pagou alguém, ele gastou, alguém ganhou. Entende? Então, quando a economia começa a crescer mais, porque a variável determinante para a recomposição da demanda agregada, que é o que vai determinar o nível de investimento, são os gastos do governo. Então, o governo tinha uma carta para gastar em 2023. Por isso a economia cresceu ali os 3%, que a gente está prevendo que vai fechar o PIB oficial do ano que encerrou agora. Quando a economia está crescendo, que o governo está gastando, aí vem o capital estrangeiro, aí vem o investimento. Essa tese, tá, de que basta arrumar a casa é a tese fiscalista, galera. Que para mim é uma coisa típica dos liberais. Porque para mim, o liberal, ele crê que é o rabo que balança o cachorro, e não o cachorro que balança o rabo. Quando ele olha para os dados da economia, ele inverte a economia. Percebem? Porque o que é observável nas economias capitalistas desenvolvidas? Você tem uma institucionalidade macroeconômica mais bem arranjada nos países mais desenvolvidos. Mas veja, o que o liberal faz? O liberal chega e diz o seguinte, olha, então se você quer ter uma economia próspera, que tenha desenvolvimento, crescimento para padrões capitalistas, disso que a gente está falando aqui, você tem que organizar a sua institucionalidade e investir em educação de base. O resto o mercado faz. Não é isso? Porque eles olham para as economias mais desenvolvidas e eles têm uma institucionalidade mais bem arranjada e têm um investimento, um nível de aprendizado, né, mais significativo na educação de base. Só que é o contrário, galera. É o contrário. Quando a economia cresce, se cria as condições materiais para o desenvolvimento da institucionalidade macroeconômica. Entende? Não é o rabo que balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo. Compreendem? É isso que tem que acontecer, né? Só que, enfim, é a mania dos liberais de inventar a realidade e não olhar para a realidade. Queda de 1% e fechou o dia a R$ 4,73. Essa é a menor cotação da moeda americana desde abril do ano passado. E de quanto vai estar dia 1º de janeiro de 2023? 4,97. Cara, pensa, esses caras eles tirando onda com a nossa cara. 4,97. O cara ainda crava 4,97. Sabe? Não é 4,90 por volta de 4,90 ou de 4,80 a 5, não. É 4,97. É isso. Vai ter dízimo. E se o Nine ganhar, quanto vai o dólar? Aí é 5,72. Você acha que já em janeiro vai... Não, ele era se o Bolsonaro ganhar 5,72. Os caras são os comédias, mano. Os caras são comediantes. Acho que espanta o investidor estrangeiro.
o dólar caiu em praticamente todo o mundo. Aqui no Brasil, recuo de 0,70%, com a moeda sendo trocada a R$ 4,90. Eu quero que o mercado se exploda, pô. E aí, Beze? Sorte do Lula? Sorte do Lulinha. Apenas sorte? Muita sorte do Lula, né? Nada de trabalho, né? A melhor retrospectiva do ano aqui que a gente viu. Que deixa Sabe o bem que eu claro. acho a respeito desse papo de sorte do Lula? Não é sorte, mas também é. Sabe por que não é sorte? Não é sorte porque ele conseguiu, com a sua vitória, construir um arranjo político que permitiu ao governo ter espaço para fazer um déficit fiscal esse ano. Né? E o crescimento da economia, melhor dos dados macroeconômicos, nível de emprego, renda, etc., é, na minha avaliação, principalmente, mas não só, produto do aumento do déficit público. Mas por que eu digo que... Então não é sorte porque ele construiu isso, mas é também. É também porque aí vem nosso Haddad, referendado pelo Lula, vamos deixar isso bem claro, né? A mando do Lula, se você preferir, e apresenta um arcabouço fiscal que impede que em 2024 nós tenhamos a mesma realidade. Então por isso que eu não tô otimista para 2024. Vamos entender o seguinte, galera. 2023, a economia brasileira cresceu porque nós tivemos uma expansão do gasto público aí, qualquer coisa perto de 9% em relação ao PIB. Tá? E aí, por isso a gente está aí com um nível de emprego relativamente bom, a gente está com um nível de demanda relativamente bom, a gente está tendo um crescimento da economia que a gente não vê há muito tempo. Se não me falha a memória, desde a época do PT que não se via 3%. Não que 3% seja uma maravilha, não é. Mas se a gente olha pro retrovisor aqui, porque a gente passou há pouco tempo, é sim uma maravilha. Então assim, a gente teve esse conjunto de bons resultados, tá? Relativamente bons, nós estamos falando aqui dados bons para uma economia capitalista periférico-dependente. Um país pobre, ferrado que nem nós. Então, dentro dessa realidade, são dados relativamente bons. Nós tivemos porque nós tivemos espaço fiscal esse ano. E estava dado, olha, você vai ter um espaço fiscal, né? As cadeias de comércio global mais organizadas, depois dessas mudanças drásticas dos últimos anos, pandemia, guerras, etc., né? A gente teve uma série de crises que se desenrolaram nos últimos anos e que agora a economia capitalista parece que se adequou a essa realidade. Então, mais estabilidade política no Brasil, com investimento público, exporta mais, o mundo está mais organizadinho, valoriza commodity, o Brasil exporta commodity, entra dólar pra caramba. Era esse o quadro para 2023. Para 2024 a coisa já é um pouquinho diferente. Para 2024, as minhas previsões, então vamos lá, né? Se é para errar, vamos errar aqui, tá? Eu acho que a economia deve se manter até o meio do ano estável, e a partir do meio do ano, o quadro macroeconômico deve começar a se deteriorar aos poucos. Por quê? Porque é o primeiro ano do calabouço fiscal do Haddad. Então nós não vamos ter espaço para aumento do investimento público, tá? Que vai crescer no máximo 2,5%, e podem anotar aí, essa eu não vou errar, não vai crescer 2,5%, a não ser que a coisa mude no meio do ano, né? O grupo que está chamando a atenção para essa limitação ganhe mais força politicamente, aí pode mudar, mas se tudo mais se manter constante, não cresce nem 2,5%. O orçamento já veio achatado e, pela própria regra fiscal do Haddad, ao longo do ano serão necessários contingenciamentos de despesas, para que não aconteça aí um crime fiscal que ainda possa ensejar um processo legislativo contra o PT e contra o Lula. Então deve haver contingenciamento, tá? O plano do Haddad precisa de duas coisas que, na minha interpretação, não vão acontecer, porque nunca aconteceram na história. Ele precisa ampliar parcerias público-privadas, leia-se privatizações, tá? Se não a privatização, né, propriamente dita, mas privatizações parciais, temporárias, ou seja, ele está chamando a iniciativa privada a fazer aquilo que o Estado deveria fazer. Tá? E a segunda coisa que ele está contando é com o aumento da arrecadação, seja pelo ganho de dinâmica da economia, seja a partir do investimento estrangeiro, seja a partir de novos impostos. Então, dele taxação, é isso que está acontecendo. Foi aprovada a reforma tributária? Foi a primeira parte, ela está sendo fatiada para ser aprovada. Essa primeira parte era barbada, era consenso, tá?
melhora a situação, simplifica, né? Ok. Mas a parte que nos interessa, que é a maior progressividade, ficou para na volta a gente compra. Essa vai ser bem mais difícil. Bem mais difícil. Você taxar o que vem da Shein é barbada. Você cortar incentivo fiscal de grandes capitalistas, bem mais difícil, porque aí o lobby é pesado no Congresso. Então isso também tá para na volta a gente compra. Mas tá sim havendo um tarifaço. Você petista, me desculpa. Não é uma coisa exorbitante, mas eles estão fazendo isso porque é uma necessidade do calabouço fiscal. Se não houver aumento de arrecadação, não pode haver investimento público. Então essa é uma via. A outra via, né, que é a via da parceria privada, seja do investimento estrangeiro, né, seja das PPPs, também não vai acontecer, gente, na minha interpretação. Sabe por quê? Porque o capital investe na economia que está crescendo e não investe para fazer a economia crescer. Se o capitalista não percebe que há demanda suficiente para que ele tenha a perspectiva de realização do capital, ele fica na preferência pela liquidez, que é um nome bonitinho para não investir seu dinheiro na economia real. Ele vai para a segurança da renda fixa, ele vai para o título público, né? Ou, na pior das hipóteses, ele deixa o dinheiro parado. Porque ele deixar o seu dinheiro parado, o risco é pequeno, galera. Qual é o risco de deixar o dinheiro parado? É o risco da inflação, que matematicamente, para os grandes capitalistas, é um risco pequeno. Entende? E você ter o seu capital deteriorado um pouco pela inflação é muito melhor do que você investir o capital e perder. Ou ter um prejuízo maior, né, do que seria aquele prejuízo do risco da inflação. Mas eles também não deixam parado. Eles vão botar numa renda fixa, vão ganhar menos e vão investir somente naquela economia que está bombando. Mas para a economia bombar, ela não sai voando puxando os cabelos. Precisa vir os gastos do governo como componente mais importante para a recomposição da demanda agregada. Que é o conjunto de gastos, né, de demandas, né, de consumo de uma sociedade. Então, uma variável que macroeconomicamente o governo pode fazer alguma coisa é gasto público, investimento. Então não vai acontecer. Não vai vir para cá investimento para fazer a nossa economia crescer. O investimento vai vir para cá se a nossa economia estiver crescendo. Entretanto, a nossa economia está amarrada de modo a não poder crescer. Percebem? Então eu vejo assim, o dólar estável neste momento, e depois tendencialmente deve subir, mas não deve ser uma subida muito forte, tá? Então, se eu tinha uma previsão mais otimista no final do ano passado, no início desse ano tenho uma previsão mais pessimista. Vai depender do dólar, do Federal Reserve, sua taxa de juros, vai depender do mercado de trabalho nos Estados Unidos, vai depender da escalada das guerras, vai depender da eleição nos Estados Unidos. Então tem muita coisa que é difícil da gente prever, porque a gente não sabe e depende de forças que vão para além da nossa economia. Daquilo que a gente pode prever a partir do que a nossa economia indica, eu não tenho grandes perspectivas. Porque nós temos uma amarra fiscal que impede o Brasil de crescer. Basicamente é esse o calabouço fiscal do Fernando Haddad. Claro, né, o que esses economistas aí, pseudo-economistas, não dá para chamar de economista, um cara que não acerta absolutamente nada, é um incompetente, não estudou direito, estudou errado, né? Talvez tenha estudado, mas as escolas erradas de economia, né? E muito além disso é essa sanha aí de querer que o governo Lula seja destruído. A gente tem aquela frase do Paulo Guedes para o primo rico, falando que em 6 meses o Brasil se tornaria uma Argentina, em 1 ano uma Venezuela, né? Pois é, não aconteceu nada disso, né? E tudo que esses café com fezes aí, essa galera aí, dessa turminha fala, né? Você deve ouvir por um lado e fazer totalmente o contrário, já e que vai acontecer. É impressionante. Os caras não acertam nada. Nada. Não tem um acerto. É impressionante como esses caras sobrevivem ao mercado. Sabe por que eles sobrevivem? E eu sei que o Bezzi sabe, ele só tá chamando a atenção retoricamente dessa forma. Eles sobrevivem porque a galera que escolhe essa turma para falar no jornal, para escrever coluna em jornal, tá chamando essas pessoas lá para falar o que não vai acontecer. Eles sabem que não vai acontecer, eles sabem que esses caras estão errados, mas mesmo assim eles botam esses caras lá para fazer um terrorismo
pra cima do governo e fazer pressão. É o lobby do mercado. É uma forma de lobby. Entendeu? Pra aí a gente votar num governo a princípio de esquerda e o cara nomear ministro da economia, um cara que tem um viés de economia, de macroeconomia do INSPER. Saca? Podia ser o Samuel Pessoa, podia ser o Marcos Lisboa. Não tem diferença nenhuma desses caras pro Fernando Haddad. Samuel Pessoa, pra mim, é um sociopata. É um cara que diz que o desemprego que não acelera a inflação no Brasil, né, taxa natural de desemprego, seria de 11%. Isso pra mim é uma sociopatia, não é isso? E que agora o nosso mercado de trabalho está um pouco melhor porque o desemprego estrutural não acelerante da inflação caiu, talvez possa estar em torno de 9%, como é na maior parte das economias capitalistas. Isso é a ideologia liberal desses caras. Entende? Então a função desses caras nos jornais não é acertar. É fazer um governo progressista comemorar que a Standard & Poor's melhorou o rating do Brasil. Eu quero que a SP se foda. Tá entendendo? A gente tá achando bonito que o FMI e outras instituições que pautam políticas neoliberais no mundo inteiro estão gostando da nossa economia. A gente tá vendo a Febraban elogiar o Fernando Haddad. Galera, isso é péssimo. Vocês vão me desculpar. Se a Febraban tá elogiando o Haddad, nós estamos fodidos. É sinal que nós estamos fodidos. Porque tem uma coisinha chamada luta de classes. Não tem como tá bom pros banqueiros e bom pros trabalhadores ao mesmo tempo. Isso é papo de liberal, que mente pra gente pra se dar bem. Não tem como. A Febraban tinha que estar esperneando agora. Estão entendendo o que tinha que estar acontecendo? Não tinha que estar elogiando, tinha que estar esperneando. Só que é muito difícil para a ala dentro do PT que está vendo isso. Por quê? Porque nós temos resultados pontuais relativamente bons para a nossa macroeconomia. Que são produto de um aumento do déficit público. Que está sendo demonizado agora por esses economistas. Aí o que acontece? O governo vai lá, vai fazer um puta de um ajuste fiscal esse ano. Puta do ajuste fiscal. Aí piora os indicadores econômicos. Aí sabe o que os economistas liberais vão dizer? Que a culpa foi do déficit de 2023. Tá entendendo? Aí vem a merda. Quer dizer, quando tá bom, que nem agora, não tá bom, mas vai, relativamente bom. Pro bem do argumento, quando tá bom, não é porque esse ano gastou mais. É porque teve reforma trabalhista, é porque teve reforma da Previdência, foi porque aconteceu antes. Tá entendendo? Aí o ano que vem, que vai ter um ajuste fiscal fudido, se ficar ruim, eles vão dizer que a culpa não é do ajuste fiscal fudido. Eles vão dizer que a culpa é desse ano que teve déficit. Entende? É isso. Então, na verdade, a economia, a macroeconomia, mais precisamente, que a gente vê por aí, ela é, tá, instrumento da ideologia. São propagandistas. Quando você vê um economista liberal falando no Jornal Nacional, aquilo ali não é um cientista social. Aquilo é um propagandista liberal. A função dele é fazer propaganda liberal. Ele não tá ali para acertar. Ele tá ali para errar conscientemente e fazer lobby. É tão somente isso, galera. A vida social desses caras. Se eu fosse um cara tão competente assim, eu sou um pouco. Eu tenho um pouco bastante aqui como jornalista, eu desistiria. Os caras ganham pra isso, Bez. Ganham. Quanto mais cachorro, quanto mais canalha, quanto mais vira-lata for, mais ganha. Tu acha que o cara tá preocupado? Tu acha que, sei lá, um Alexandre Schwarzman da vida, que é um outro cavaleiro do apocalipse, que erra todas e só fala merda. Tu acha que um cara desse tá preocupado de errar a previsão? Escrever uma coluna que um ano depois vai ser desmentida? Não, galera. Ele ganha grana pra caramba fazendo isso. Então ele não tá nem fudendo. Não tá nem fudendo. Eu vou lá, vou escrever. É merda. Nada do que eu tô dizendo vai acontecer. Mas como é isso que o editorialista quer, ele vai me pagar pra fazer isso.
Então foda-se. Eu vou continuar fazendo, porque na próxima reunião do Copom eles vão me chamar de novo para fazer previsões erradas. Porque é isso que eles querem que eu faça. Profissão, vou fazer outra coisa, cara. Deu errado. Só que tem idiota ainda que segue esses caras. Tem imbecil que ainda dá, que é seguidor desses caras. Eu não sei porquê, né? Eu não culpo as pessoas, Bessi. Isso aí chama ideologia. Ideologia. Então os seguidores desses caras, pra mim, são vítimas. Nós não podemos culpar a vítima. Temos que dar a mão pra vítima. Entendeu? Pra tentar tirar elas desse buraco. Pra talvez pensar, fantasiar um mundo equidistante que vai acontecer, tudo isso que eles falam, né? Que no multiverso talvez isso esteja acontecendo. Eu não consigo entender. Eu vou falar o que eu acho disso daí. Eu vi algumas pessoas que eu reconheci ali. Tem um tal de Pit Money, tem o Pablo Spire, do Tourinho de Ouro, de Wall Street, em cima da mesa. Ó, a questão é a seguinte. Eu fico feliz de não conhecer essas criaturas, tá? Não conhecer essas criaturas. Tem vidente que acertou mais. Márcia Sensitiva com certeza acertou mais previsões econômicas do que esses analistas financeiros, Faria Limers e economistas. Mas por que eles erram? Bom, em parte é porque eles são torcedores do Bolsonaro. Você viu o Paspalho ali no fim? E o Biruliro e o Nine, para fingir isenção, aí chama os dois de apelido? Claro que votou no Bolsonaro. A gente não tem a menor dúvida disso. As pessoas erram frequentemente. Existe alguns erros dentro das ciências econômicas que são aceitáveis, como, olha, a previsão geral, até dentro do governo, era ter um cenário um pouco pior do que realmente foi, aí tudo bem. Até mesmo a previsão dentro do governo não era tão boa quanto foi no fechamento do fim do ano de 2023. Podemos dizer que está fechado. Isso pode acontecer com gente séria. Com gente que não é séria, o que acontece? Eu tenho a absoluta certeza que existe uma indução ao erro para que haja um efeito manada para um lado da bolsa. É isso, Helder. É exatamente isso aí. Quer dizer, não é erro, é proposital a parada. A parada é proposital. Alguns ali até não, tá? Os mais toscos ali, não. Uns ali que eu não conhecia, sabe? Agora, por exemplo, Fernando Urich que apareceu ali. Entendeu? Ele é proposital. Tá? O cara é funcionário de think tank liberal. Então, é isso. Tá? Esse é o métier dele. Tá? Tem outros que fazem isso de graça porque são iludidos. Entendeu? São bolsonaristas iludidos, coisa do tipo. Os investimentos, enquanto eles e os grupinhos com informações privilegiadas ganham do outro lado. Tá? E depois de 6 meses, a pessoa dá uma desculpa, bota a culpa no Lula. Nem dá desculpa, nem dá, não precisa. Não precisa. A ideologia faz isso por eles. Na Haddad, no Geraldo Alckmin, na Marina, até na Margarete Menezes, se bobear. O problema foi porque... Porra, sobrou teve a Margarete Menezes, cara. A Margarete Menezes assumiu a cultura, a gente não esperava isso. O problema foi que a Ana Moser saiu, entrou o Fufuca, aí estabilizou o mercado. Pode ter certeza, cara. Pega a carteira desses opinólogos de finanças, de economia, e veja bem onde eles investem e o que eles indicam para investir, se eles não estão apostando em desinformação e em farsa. Eu tenho certeza absoluta que é isso. Ninguém erra deliberadamente dessa maneira, não. Ô, Helder, quem erra deliberadamente é este médico aqui que pagou 100 mil reais para almoçar com o Ronaldo. Opa, depois a gente vai trazer aqui também um cara que pagou 150 mil reais para almoçar com Pablo Marçal. Tem trouxa pra caralho, mano. Cara, mas assim, se o cara tá disposto a pagar 150 mil pra almoçar com um golpista, cara, tem mais que ter o dinheiro tomado pelo golpista mesmo, cara. Não tem cabimento disso aí, cara. Não é possível isso aí. Tá acabando, mas vamos ver como é que eles vão encerrar aqui. Tem idiota pra tudo. Tem trouxa pra seguir esses caras aí, velho. Tem trouxa pra seguir esses caras. Comprar curso do Pit Money, comprar curso do Pablo. Não comprem curso do Pit Money. Quer fazer um curso? Então aqui, ó. Vou meter um jabá pra vocês aí, tá? Vai aqui no comentário fixado. Tem meu link pro ICL. Entra ali pelo meu link e lá você tem 400 cursos. Você matricula lá, você pode fazer qualquer um dos 400 cursos, tá? Tem curso de
tudo quanto é jeito, para todos os gostos, tá? E você vai estudar um pouquinho, vai ajudar aqui esse que vos fala, né? Porque se você se matricular num curso a partir do meu link, eu também tenho uma parceria lá com o Eduardo Moreira e o ICL, tá? Mas não faça curso de EconoCoach, pelo amor dos meus filhinhos, tá bom? E vamos ficando por aqui. Chegou até o final do vídeo? Porra, massa, hein? Você com certeza é camarada. Então, já tá inscrito? Cogita colaborar para a manutenção do nosso canal, é importante. Mas escreve alguma coisa nos comentários aqui embaixo, ajuda no engajamento. Falou, valeu e até a próxima.